noite, seja bem-vindo ao debate parlamentar. Hoje com deputados da Assembleia Regional, convidados para esta edição, João Paulo Marques, do PSD, Rui Barreto, do CDS, Paulo Alves, do JPP e Roberto Almada, do Bloco de Esquerda. Temas para hoje, o orçamento da região, o assunto que está nesta altura em preparação, e vamos falar, e vamos começar de resto por aí, sobre o debate potestativo que aconteceu hoje na Assembleia Regional sobre os manuais escolares, sobre as questões ligadas à educação. Vamos ouvir a opinião de um professor, não está aqui nessa qualidade, o Paulo Alves, mas é professor e deputado do JPP também, sobre esta questão. Boa noite, Gil Rosa. Cumprimento também os restantes membros da mesa, cumprimento os telespectadores lá em casa. E começava por salientar que aquilo que diz o PSD não é bem verdade, porque o apoio social, portanto, que é dado através dos escalões, portanto, a ação social escolar, são para 66% dos alunos. Tem a cobertura de 66%. Tem 66%. Mas são os que necessitam, não é? Supostamente. Aí é que está a questão. Supostamente, porque é assim. Como é que se consegue definir qual é o escalão em que a criança vai ficar integrada? Isso tem a ver... da declaração de IRS. Exatamente, não. Nós sabemos que, ultimamente, tem muitas pessoas que, por motivos profissionais, de alteração do agregado familiar, etc., que deixaram de ter os rendimentos que tinham e continuam a ter as mesmas despesas que tinham. O que significa que passam por, são chamados novos pobres, passam por situações que não são demonstráveis através da declaração de IRS, mas que não têm direito a benefício da ação social escolar. E sendo assim, essas pessoas, essas famílias não têm direito ao apoio e têm que suportar. E muitas vezes têm grandes dificuldades. E eu falo... Mas do vosso ponto de vista, a correção que se deveria fazer era corrigir esta questão ou então atribuir a todos de forma igual? A atribuição a todos de forma igual, porque... de forma igual, estamos a falar de gratuito. Gratuidade, porque até está na Constituição, é que se fala que é assegurar o ensino, no artigo 74, número 2, a linha A e E, e diz assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito e estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino. Há uma questão de todos. É porque cá na Madeira apoiamos todos e lá no continente só se apoia o primeiro ano. Mas é importante clarificar estas coisas. Mas é um início. Porque pode-se levantar a questão que os 34% das famílias que não são abrangidas, nem têm direito, os filhos não têm direito aos manuais, que é só os manuais, porque o material escolar já não acontece, a alimentação, os manuais e as fichas. Não, mas é porque no continente não abarca, apoio não alcança as fichas, certo? Mas no caso, estou a falar aqui especificamente da Madeira, no caso do apoio da ação social, são só os manuais, porque o mesmo já não acontece com a alimentação, já não acontece com os transportes, portanto, sendo só os manuais, eu coloco a questão que é, os outros 34% também não terão direito, atendendo a que essas famílias também têm os seus descontos, muitas vezes descontam muito mais do que as pessoas que estão a ter por baixos rendimentos e estão a ter o apoio. É uma questão que se pode colocar, também ver o sentido inverso. Apoiamos aqueles que têm necessidade e aqueles que fazem os seus descontos também não terão direito a um apoio do Governo, neste caso do Governo Regional? Sr. Deputado, mas o dinheiro público é finito, tem um fim. Nós não podemos pedir um esforço sem fim aos contribuintes. Não, aqui a questão está no direito. E a questão da coisa pública é precisamente estabelecer prioridades. E a mim parece-me que é mais prioritário apoiar quem tem mais dificuldades do que apoiar quem não as tem. É óbvio que no mundo ideal era bom que toda a gente tivesse os manuais escolares gratuitos, mas como nós vivemos no mundo real, parece mais sensato apoiar quem precisa. Falamos muito na gratuidade do ensino. E depois, neste caso, apenas que é gratuito, é apenas os manuais escolares. Isso é que é de salientar, que existe muita gente que passa por dificuldades e que apenas é apoiado nos manuais. E mesmo assim, o valor, por exemplo, eu digo, o valor é o primeiro, segundo e terceiro escalão é de 49,47 euros. Isto é suficiente para a aquisição dos manuais? E quanto é que é o valor de apoio na República para o primeiro escalão? Nós hoje falamos sobre isso. Falamos sobre isso. É muito inferior. É inferior. Pois. Sim, senhor, mas tem os manuais do primeiro ano gratuitos, por exemplo. E vamos ter a oportunidade em mais uma ronda, precisamente para falarmos sobre esta questão. Paulo Alves. Eu ia dizer que, no segmento daquilo que o Roberto estava a dizer, é assim, se isto fosse uma medida descabida,
os manuais escolares, portanto, os manuais, a gratuidade do ensino, neste caso, os manuais escolares. Porquê que as autarquias, por exemplo, estão agora a substituir o governo e são elas próprias que estão a substituir? Estão a substituir o governo e apoia estão mais gente do que apoia as outras autarquias. Então, tenha calma. Mas é que essa é a verdade. Estão as autarquias a substituir... 66% são apoiados pelo governo. Sim, e os outros 34%? Mas pronto, ok. E os outros 34%? Mas diga as coisas como elas são. Então, isso que estou a dizer, as autarquias estão a substituir o governo, nesta medida, nos outros 34%, a atribuir os manuais. E as autarquias não têm sido seletivas, não é? Estão a estender o apoio a todos, não é? A todos, exatamente. Não nem todas apoiam. Pelo menos nem algumas. todas apoiam. Mas isso é uma discussão. Mas a medida não é tão descabida assim. Não se pode pensar, as autarquias, a maior parte, 8, não é, se não me engano, para estes que vão apoiar. Portanto, a medida não é assim tão descabida da realidade social. Melhor que ninguém, as autarquias sabem a realidade que as pessoas passam na sua localidade. Estão-se a substituir muitas vezes ao governo, os impostos estão muito altos e estão a corrigir aqui alguma desigualdade sobre isso. Exatamente. Mas aqui a verdade é já vamos falar sobre o orçamento. E depois, neste caso do debate protestativo de hoje, a discussão era acerca da gratuitidade do ensino e que depois cingiu-se, limitou-se à questão dos manuais. Mas o requerimento também fazia uma grande referência aos manuais. Exatamente. Ser justos. Até porque essa é uma questão que na Mas no caso da gratuidade dos manuais escolares, por exemplo, os pais, como falou o Sr. Deputado e dizia que então aqueles que ganham mais não vão ter também gratuidade. Não, apenas seriam os manuais. Continuam a pagar os transportes mais caros, continuam a pagar a alimentação mais cara. Portanto, mas porquê é que não se tirou dinheiro de que vamos pagar manuais a pessoas que não precisam e não ajudamos quem tem menos? É que eu ainda não percebi esse vosso raciocínio. Ajudar quem não tem menos, então retirava-se, não se atribuía. Quanto custa os manuais de primeira classe, no seu global? Primeiro ciclo. Primeiro ciclo. O valor depende da editora, do manual que é selecionado. Sim, mas há um valor médio. O valor de apoio do Governo, da Ação Social Escolar, é de 49,97. Eu não tenho dados assim que vai defender um bocadinho da editora, mas deve andar à volta dos 50 euros, 50 e tal euros, penso eu, à volta disso. Mas há uma coisa que... Acha que para uma família que recebe, por exemplo, os 2.000 euros, acha que os 50 euros... Eu acho que se pode ajudar de outra forma, ou através do cheque escolar, ou através de medidas de correção das deduções na saúde, em função dos filhos e tudo mais, que englobam mais despesas, do que os 50 euros. A questão não é os 50 euros. Eu percebo que isto é uma questão ideológica para o PCP, porque o PCP tem que fazer vingar muitas das medidas que anunciou. Não é só para o PCP, porque há outros partidos que aprovaram, que apoiam isso. Eu não estou a defender o PCP, eu não estou a defender o PCP. Eu vejo as coisas do princípio da equidade, as pessoas... Mas o princípio da equidade não é esse. O princípio da equidade é dar de acordo com a necessidade das pessoas. Exatamente. Mas é assim, isso quer dizer que aquelas pessoas... Fica encerrado. Não fica encerrado. Isso significa que as pessoas que ganham 2.000 euros, como disse, não têm direito. Têm direito. Mas não têm direito a ter apoio nenhum do governo. Mas isso é o mundo ideal. E então, e a Constituição? Tem. Mas a Constituição é só para o primeiro ciclo? Não. Só descobrimos isto agora? Não. E os outros ciclos de ensino? Nem agora descobriu. Não. Mas isso é outra conversa. Desculpe. A questão não é descobrir agora. Nós introduzimos o coeficiente fiscal para valorizar as pessoas, os filhos a cargo. Os senhores agora, ideologicamente, tiveram a retirar isso. Que vinha introduzir correções nas despesas e nos agregados familiares. E vieram retirar por questões de preconceito ideológico. Quer dizer, não venha aqui dizer que é só agora, porque esta medida que os senhores encontraram aqui, a panaceia para a igualdade e para os valores que defendem. E o que nós consideramos, mas a Constituição... A educação gratuita no ensino básico... Mas porquê que isso não foi feito até agora? É importante saber. O CDS e o PSD que tiveram no poder. Não, o Bloco de Esquerda não teve. O Bloco de Esquerda não teve no poder. A Constituição nunca evitou que o país fosse à bancarrota. A Constituição também devia evitar isso. A Constituição também devia ter. Mas foram os senhores que não deixaram aplicar a Constituição? Foram os senhores que estiveram no poder. Foram os senhores que estiveram no poder. Porquê é que os senhores, quando estiveram no poder, não garantiram o princípio constitucional da gratuidade da educação? Mas voltando à os senhores estiveram até o ano passado no poder. Mas querem quem nunca esteve no poder é que tivesse resolvido o problema. Essa é boa. Essa é muito boa. Mas eu só queria terminar o meu raciocínio, que é, voltando à questão da gratuidade do ensino,
As pessoas que têm necessidade, vamos lá, que vivem em situação em vulnerabilidade socioeconómica, digamos assim, não é? Têm o apoio do governo, através da ação social escolar. Nós não dizemos que é para eliminar esse apoio. Nem ninguém disse. É alargar o apoio aos restantes alunos. Isso aqui é uma lógica, alargar o apoio. E isso seria através, por exemplo, de uma medida de gratuitidade do Sobretudo porque o Paulo Alves considera que, olhando só para o IRS, não é exclui pessoas que na prática precisam de apoio. Precisam de apoio. Então Uma vamos falha alargar é o essa. apoio. Não vamos apoiar quem Mas não alargar precisa. o apoio é uma medida. A questão é esta, mas a medida Gilberto. pode passar Porque a por questão não está entre apoiar quem não precisa e não apoiar quem não precisa. Mas A não questão pode ser está vista assim. em Não pode ser gerir o vista dinheiro assim. público. É só para rebater aqui uma ideia que o Sr. Deputado João Paulo Marques, já no Parlamento, focou esta questão que é, e relativamente à minha pessoa também, que é, nós preocupamos demasiado com os professores e não nos preocupamos com os alunos. Pois então eu digo, qualquer professor preocupa-se com os seus alunos. Portanto, e quando eu falo, quando eu falo das condições em que os professores trabalham, eu refiro-me ao trabalho dos professores em benefício do processo de aprendizagem do aluno. Logo, é assim, não basta a Secretaria de Educação, e na pessoa do Sr. Deputado aqui, dizer que a oferta educativa é variada, há atividades extracurriculares. É preciso pensar que a qualidade dessas atividades extracurriculares. Não, eu não disse que são essas atividades extracurriculares que permitem que muitos professores que de outra forma estariam no desemprego estejam a trabalhar. Permitem que os professores, muitos deles já estão em quadro de escola, continuam a exercício da sua profissão docente. Não, a questão não é essa. A questão era, nós, os professores, eu digo nós porque também sou professor, preocupamos com os alunos e preocupamos com a qualidade do trabalho com os alunos. Não basta dizer que há oferta educativa, é preciso pensar também na qualidade dessa mesma oferta e nos apoios que a Secretaria tem dado para essas atividades. E eu digo-lhe, há muitas falhas, e ainda há pouco o Sr. Deputado Roberto Almada falava nisso e dizia muito bem, há situações em que os pais é que levam fotocópias, os pais é que levam as folhas, papel, os pais é que levam o papel higiênico algumas vezes, os pais é que levam o toner, os pais... Portanto, a gratuitidade do ensino é paga pelos pais. E aqui não há distinção entre se o pai é de uma família carenciada ou não. Toda a gente paga. Alguns não pagam porque não têm possibilidades. Mas quer discutir o sistema progressivo fiscal? Parece que todos pagam o mesmo. Não, e aqui acontece muitas vezes. E aqui acontece é, algumas vezes são os próprios professores que substituem-se aos pais e são eles que põem do seu bolso. Mas alguém... Vamos avançar o programa. Para não falar na alimentação, que uma das coisas que também tem que ser revista, e agora é um repto que deixo aqui ao Sr. Deputado, é que ao nível da alimentação é necessário haver mais fiscalização, porque a qualidade da alimentação nas nossas escolas deixa muito a desejar. Eu digo-lhe... Há muita coisa que deixa a desejar, nomeadamente as câmaras que só se lembraram dos alunos em ano de eleições, que também eram também interessantes. Estamos a falar da escola, agora já da alimentação, quando chegar a sua vez já fala das câmaras. Já fala das câmaras. Se calhar é melhor mudar de assunto, à qualidade. Eu dou-lhe só um exemplo. Uma situação caricata que foi pegar numa taça de sopa, virar ao contrário e a sopa não cair, de tão sólida que estava. Portanto, veja a qualidade da alimentação que é fornecida às crianças na escola. Paulo Alves, também a posição do JPP relativamente a estas questões do orçamento e aquilo que está nesta altura em cima da mesa, uma eventual descida de impostos. Começando por esta notícia bastante fresca, vai ao encontro daquilo que o Sr. Presidente do Governo defendia. Ele disse que este orçamento é um orçamento de uma aposta no social. Portanto, eu penso que essa foi uma das medidas que até vai ao encontro daquilo que o JPP também irá propor, ou vai propor, portanto, a redução da carga fiscal como forma de apoiar as pequenas e microempresas, porque o grande impulso da economia regional está nas pequenas e microempresas, portanto, médias e microempresas.
porque enquanto que as grandes empresas fazem uma planificação fiscal, portanto, há estudos como contornar as situações, as pequenas, médias e microempresas, portanto, não têm essa possibilidade. Não têm essa planificação fiscal. Depois, é de salientar também que, e agora, indo buscar a questão da Câmara Municipal de Santa Cruz, a Câmara Municipal de Santa Cruz também vai propor, ou vai agora em sede de orçamento, é proposta a devolução às famílias, portanto, de vários milhares de euros através do IRS, portanto, que o próprio Presidente Filipe Sousa já anunciou. Portanto, o Governo vai fazê-lo e vai fazê-lo muito bem, consideramos muito bem, e tal como também nós vamos fazer, nós, JPP, fará na Câmara de Santa Cruz. Portanto, esta proposta do Governo Regional vai ao encontro daquilo que também nós defendemos. E defendemos mais, portanto, as propostas do JPP, a partir da auscultação que temos feito nas câmaras municipais, com as câmaras municipais, com outras entidades, sindicatos e tudo, portanto, temos feito a auscultação e ver quais são os problemas reais e as propostas destas mesmas entidades. E as nossas medidas sairão desta auscultação. E são medidas que vão ao encontro das necessidades reais da população. E posso dar, por exemplo, só 2 exemplos. A questão do apoio complementar aos doentes oncológicos, que foi chumbada na Assembleia Regional. Portanto, nós vamos propor essa medida novamente em sede de orçamento. Tal como vamos propor também um apoio compensatório para os regantes, portanto, um apoio à agricultura. Portanto, e no momento certo iremos explicar onde iremos buscar a receita para estes mesmos apoios. Portanto, são medidas que vão ao encontro das necessidades reais da população. Não são grandes medidas no sentido de transformar o orçamento e não haver verbas para fazer face a essa mesma despesa, mas serão medidas reais que podem e devem ajudar a população no concreto, no seu dia-a-dia. E do vosso ponto de vista, esta questão já foi aqui referida tanto pelo CDS como pelo Bloco de Esquerda, a questão do diferencial fiscal, há a possibilidade, do vosso ponto de vista, para o Governo implementar aqui essa descida nos impostos até aos 30%? Nós pensamos que até aos 30% não é possível, não é viável. Portanto, neste momento ainda não podemos afirmar qual o valor, ou quanto que pode baixar, portanto, 20%, se pode chegar aos 20%, mas tem de ser estudado, bem estudado. Portanto, nós estamos numa análise neste momento e não podemos afirmar. Sabemos que chegar aos 30% não é possível. Agora, o valor que até onde pode haver o diferencial fiscal, isso aí é que acho que neste momento é ainda prematuro, portanto, para vamos esperar a chegar ver o que é que diz o documento. Que podemos fazer. Paulo Alves. Eu ia só responder. Não vou. Não, que eu não pertenço ao PSD. O PSD é que tem isso. Não. Esse é um vício do PSD. Podemos falar dos advogados. Eu ia só responder aqui ao Sr. Deputado João Paulo Marques, que isto é por analogia, eu podia dizer assim, o PSD não aprovou a proposta nenhuma da oposição no Parlamento Regional. Isso não é verdade. Exatamente, vai dizer que não é verdade. O que é que o PSD fez? Não é verdade. O que é que o PSD fez? Apenas absteve-se. Viabilizou a passagem dos diplomas porque absteve-se. Eu gosto deste conceito de democracia, que é tudo o que a oposição apresenta, o PC tem que aprovar. Uma democracia à Santa Cruz. Perceba a minha analogia. Mas absteve-se muitas vezes é suficiente para aprovar. Para aprovar. Mas vai viabilizar a aprovação. Portanto, estas contas que o Sr. Deputado está a apresentar aqui, dos 400 mil, não é? 400 milhões. 400 milhões. Já foram apresentadas. É o somatório de propostas, como disse o Sr. Deputado Rui Barreto e bem, muitas delas contradizem-se, muitas delas complementam-se sobre a mesma matéria, portanto, tínhamos que analisar caso a caso, e depois cada partido apresentou a sua proposta. Eu não sei se selecionou as que se sobrepõem. Somar e repetir. Os seus deputados lembram-se bem desta alusão que foi feita o ano passado. Portanto, é assim, isto é um show-off, acaba por ser um show-off. É um show-off, mas as propostas foram apresentadas. Porque cada partido apresenta e é responsável pelas suas propostas. Cada partido é responsável pelas suas propostas. Quer saber qual é o maior show-off? Cada partido é responsável pelas suas propostas. Também não interessa nada agora. Portanto, não é somar tudo e apresentar uma despesa que é impensável, que não há receita para cobrir a despesa, não é? Segundo o que diz. Eu também concordo. Segundo o que diz.
vez, e vai somar todas as propostas de toda a oposição. Portanto, como se as propostas, portanto, se pudesse fazer isso, quer dizer, do ponto de vista... incómodo que isto causa. Não é incómodo, mas é algo que não faz sentido. Paulo Alves, mas às vezes ficam... O seu partido vai representar as suas propostas. Paulo Alves, mas muitas vezes fica um não. pouco a ideia de que os partidos da oposição apresentam propostas que podem representar mais despesa, mas depois não dizem onde é que vão buscar receita para cobrir essa despesa. No caso do JPP, há esse exercício? Neste momento, eu posso fazer minha culpa e dizer que no passado, e atendendo, nós éramos um partido recente, isto é praticamente o segundo orçamento claro, sim, que nós vamos estar. E agora sim, agora vamos apresentar. No passado, devido à nossa inexperiência, temos que reconhecer que talvez não fizemos o trabalho de casa como devíamos ter feito. E reconhecemos isso, somos os primeiros a reconhecer. Agora, estão a aprender, não é? Estávamos a aprender. Neste momento, até o PSD. Neste momento, portanto, nós estamos a trabalhar, e quando eu disse que nós vamos, por exemplo, falava na redução da carga fiscal, vamos apresentar aonde é que se pode ir buscar a receita para compensar essa despesa.